que eu senti, porque uma coisa é o narrador te falar o que é, e outra coisa é você entender isso a partir dos acontecimentos, né? Tudo que você tem que mais entender no livro é breve e olha o tamanho do livro. Eu vou fazer uma analogia. Imagina o programa do Silvio Santos. Mas eu também não sei se eu gostei do livro ou do potencial que o livro tinha, né? Então eu fico... Mas vamos supor que eu tenha gostado do livro, vamos supor. Concluir isso de qualquer jeito, porque daí você escreve um livro que não tem descrição sobre nada, que não tem detalhes sobre nada. Você abre margem pra eu interpretar do jeito que eu quero, não é verdade? E eu quero mais detalhe, mulher. Me fala o que tá acontecendo, eu quero detalhe, eu quero explicações, eu quero... E você... Eu me sinto sabendo de uma fofoca contada por WhatsApp, sabe? Eu tô meio sem paciência hoje, né? Ontem eu tava com mais paciência, mas tá tudo bem. Essa parte aqui do livro, eu já tava pensando em desistir da leitura. Meu Deus, eu acabei de descobrir que eu tô com uma marca roxa na perna, meu Deus, imensa. Mas enfim, vamos falar de Uma Vida Pequena. Eu tava muito receosa de fazer esse vídeo porque trago opiniões polêmicas, e não é que eu odiei o livro, tá bom? Já adianto que eu gostei do livro e tenho opiniões polêmicas mesmo assim. E eu tava preocupada com fazer esse vídeo e não sei... Foda-se, é sobre isso. Já falei sobre Frankenstein, que é um clássico. Então por que eu não vou falar do dito o livro mais triste? O livro mais triste do mundo. Por que não? Eu, como sempre, fiz um resumo enorme aqui no meu celular pra eu contar a história. E assim, é um livro que, como vocês podem ver, é muito grande, né? Tem umas 800 páginas. Então, obviamente, eu não vou contar todos os acontecimentos. Não fiz isso nem em Frankenstein, que é... Eu tô olhando pra ele daqui. Ele é desse tamanho aqui. Tem um problema não, tem uma característica nesse livro que a autora, ela vai por muitos caminhos diferentes enquanto ela tá contando uma coisa só. E o livro tem uma coisa meio que me irritou um pouco também, que a maior parte dele não é nada do que eu achei que fosse do tipo... Não vai refletir sobre as coisas que acontecem, não vai te explicar e te detalhar exatamente o que eles sentem, o que tá acontecendo no momento. Vai acontecendo muita coisa uma atrás da outra, vai acontecendo. Não tô nem falando dos traumas que o Jude sofreu e tal, mas eu tô falando de acontecimentos do dia a dia mesmo. É um livro que se passa, eu acho que 25 anos, é mais de 20 anos. Eu acho que é 25 anos. O livro começa contando a história, mais ou menos a relação, assim, de 4 amigos. E aí a gente, no início, entende que... Porque, assim, eu comecei a ler esse livro sem spoilers, né? E aí é um privilégio. E no começo do livro eu entendia que a gente ia acompanhar os 4 amigos. Mas, na verdade, acontece que a gente acompanha o Jude, que é o protagonista. E aí, meio que a relação dos amigos para com o Jude. Os amigos têm na casa dos 20 e poucos anos. O Malcolm é arquiteto, o JB é artista, o Jude é promotor / advogado e ele fez direito. O Jude teve sucesso, todos os amigos eles tiveram bastante sucesso na carreira deles durante o livro. O Jude parece que pelo que eu entendi no início, ele era promotor e aí ele se tornou advogado. Teve, inclusive, um conflito sobre isso, mas enfim, vamos continuar. E o Willen, que é o 4º amigo, que é ator. No início do livro tem uma construção de personagem do JB e do Willen, que o JB é um cara negro, gay, e aí tá tendo uma puta construção, uma puta descrição sobre tudo o que ele passou e sobre a vida dele, como ele se relaciona com as pessoas. O Willen e o JB têm uma baita construção de personagem no início, e aí talvez isso tenha me feito minha expectativa subir bastante sobre o livro, porque tinha no início sobre os dois construções muito boas de personagem. E foi uma coisa que, na minha opinião, não se manteve, porque o Jude, que é o protagonista, eu não senti uma construção tão boa quanto a que eu via Vince se formando sobre JB e Willen. Eu confundo o Willen com o Malcolm. E o Willen tentando ser ator, tentando se encontrar aí nesse meio, e aí tem toda uma relação dele com os pais, que é super esquisita, e que eu acho que não sei, tem certos pontos específicos desse livro que eu acho que mereciam uma atenção a mais, que é tanto a parte da construção de personagem do JB, quanto a do Willen, e a do Harold, que depois eu vou explorar um pouco melhor, mas é que eu acho que precisava de mais atenção, e talvez perca um pouco o foco se eu fizer isso aqui. E a gente vai vendo
dizendo que o Willen teve um irmão que teve paralisia cerebral e acabou falecendo, e foi todo um sofrimento em vida, e logo também depois da morte dele foi tudo muito estranho pro Willen em relação aos pais dele. E aí vinha uma construção que eu vinha falando assim, esse livro vai ser bom, esse livro vai me pegar. Tanto é que foi na parte do Willen, foi a única parte do livro em que eu chorei. E é bem claro que eu sou uma pessoa que chora bastante. Eu sou uma pessoa bastante emotiva, bastante sentimental. E foi a única parte que eu chorei no livro, foi na parte que a gente conhece a história do Willen. É muito curioso, né? Se tratando do livro mais triste do mundo, se tratando da pessoa que mais chora na história do universo. E aí vai acontecer que o Jude e o Willen, que eles sempre tiveram uma conexão maior, dentro daquele grupo tinha um subgrupo que era o Jude e o Willen. O Jude e o Willen vão se mudar juntos pra um apartamentinho que eles chamam de mequetrefe, porque é muito pequeno, é meio não muito bem cuidado. E é nessa hora que a gente vai conhecer e vai descobrir, na verdade, que o Jude tem uma certa limitação motora, porque ele tem algum problema nas pernas, ele tem algum problema na coluna, porque ele sente muita dor nas pernas, ele tem crises de dor nas pernas. E aí tem horas que isso afeta tanto a locomoção e ele viver a vida dele, que ele tem que usar a cadeira de rodas, às vezes é bem difícil isso pra ele. E ele esconde muito isso dos amigos, não esconder no sentido de que eles não saibam, porque eles sabem que isso acontece, porque não tem como esconder um negócio desse, mas ele tenta a todo custo eles saberem só o necessário, só que ele tem. Ele não quer ajuda, ele não quer que eles saibam o quanto dói, mas ele só fala, eu sinto dor nas pernas. É essa informação que os amigos dele têm, é que ele sente dor nas pernas às vezes, e isso afeta a locomoção dele. É isso que eles sabem. O Jude nunca contou pra eles o porquê dele ter essa coisa com as pernas e tudo mais, e é meio isso. A relação deles é bem essa com o Jude. O JB, a gay artística, eu já vou falar que ele é insuportável, ele tem isso na descrição do personagem dele, que ele é uma pessoa difícil, nossa, ele é muito chato. É dito no livro o quanto o JB realmente é visto como essa pessoa e como ele realmente se porta como sendo essa pessoa, mas o Malcolm, eles não falam isso, mas o Malcolm também é insuportável. Ele é muito chato. O JB é muito mais, evidentemente, mas o Malcolm também... Meu Deus do céu, os dois é muito insuportável. O Willen é o que eu mais gosto dos quatro, porque, não sei, eu tive essa relação com o Willen. Ele me fez chorar, entende? E aconteceu que eu amei ele. Até uma coisa que aconteceu que eu vou contar depois. E vocês lembram que eu falei que o Jude, ele vive escondendo coisas dos amigos e não contando, não se abrindo com os amigos e tudo mais. E aí a gente vai descobrir que o Jude se corta. E aí, os amigos não sabem, mas assim, ele anda de manga comprida, o Willen meio que sabe, e aí o Jude meio que sabe que ele sabe, e aí, porque eles são os mais próximos, né, eles moram juntos, fica nessa relação meio, tipo, eu sei, ele sabe que eu sei, mas a gente não fala sobre isso, e a relação deles é meio que isso, é o resumo da relação deles, eu sei, ele sabe que eu sei, mas a gente não vai falar sobre isso, a gente não vai conversar, eu não vou questionar, ele não vai falar, e é por isso que a relação deles dá muito certo, porque o Willen não questiona nada. Muito por isso a relação deles deu muito certo. E aí tem um momento que o Jude se corta e ele perde o ponto no corte ali, ele perde o controle do corte e começa a ter um sangramento que ele não consegue estancar e ele tem que pedir ajuda. Aliás, ele tem que ir até o Willen falar que ele está sangrando e que ele precisa ir pro médico, né? E aí o Willen leva ele pra um médico que já cuida do Jude há muito tempo, que é o Andy. E o Andy é meio amigo dele, ele acompanha ele há um tempo e sabe de toda a história, não de toda a história do Jude como pessoa, o que ele passou, o que... Ele não sabe, ele sabe que ele se corta. Que é aquela coisa, ele só sabe o suficiente. Então, ele sabe que o Jude se corta, ele sabe de toda essa história, ele tem uma conversa com o Willen sobre isso. O Jude, com toda essa situação de se ver na posição de quem pediu ajuda e de se ver na posição de quem colocou o Willen nessa situação de ter que ajudá-lo, né? Ele ficou bem mal com isso, se culpou bastante e tal. Além do Andy, teve uma outra pessoa que o Jude já se abriu com e foi a que soube, que foi a Ana, que era uma assistente social que ajudou ele na situação
depois do acidente que fez ele ter aquela questão com a coluna e com as pernas, que no caso foi um atropelamento, né? A gente descobre que foi um atropelamento. E ela soube de toda a história, de tudo, de realmente tudo, e foi a única pessoa que soube de tudo. E aí o Jude, fazendo direito, né, ele conhece um professor chamado Harold, e eles têm uma conexão braba, assim, também, porque eu, sinceramente, eu vi algumas pessoas... Porque eu assisti resenhas. E aí, normalmente, é meio que... É algo meio... O Harold gostou do Jude porque ele é meio inteligente, ele é perspicaz, e ele gosta de aprender. Tem uma coisa meio assim no livro, mas o que eu senti, porque uma coisa é o narrador te falar o que é, e outra coisa é você entender isso a partir dos acontecimentos, né? E o que eu entendi, o que eu senti, é que o Harold ficou intrigado com a questão do Jude não querer se abrir com ele, não responder as perguntas que ele faz direito, e ser muito exageradamente reservado. E eu sinto que essa conexão começou daí. Além de, claro, eles terem assuntos em comum, porque o Jude fazia direito e o Harold era professor na faculdade. Ele ensinou muita coisa pro Jude, e o Jude era um bom ouvinte e tal, tem toda essa relação, mas eu senti que ele ficou intrigado todos os momentos que o Jude se esquivava da pergunta, sabe? Foi o que eu senti. Até porque isso é meio breve. Tudo que você tem que mais entender no livro é breve, e olha o tamanho do livro. E tudo que você precisa entender é tudo muito breve. O que me irritou um pouco, mas vamos continuar. Eu vou dar melhor a minha opinião no final. A gente, na nossa posição enquanto leitores, né, e que tem um narrador nos contando a história, a gente vai descobrindo a história de fato real do Jude, tudo que ele realmente passou e tal, e a gente descobre que ele foi abandonado e que foi acolhido num monastério e tal. Ele foi acolhido nesse monastério por volta dos 7 anos de idade, e ali no monastério ele foi violentado de diversas formas. Ele foi molestado, eles espancavam ele, e é outra coisa que é descrita muito brevemente. Eu queria entender muito mais sobre isso do que é nos dado no livro, que as pessoas falam que o livro é muito descritivo, que tem muito detalhe, que é tudo muito torturante, muito difícil de ler. Mas eu me vi lendo isso, não por sadismo, tá? Mas por eu querer entender as coisas e por eu querer ter mais informações do que tá acontecendo. Eu me via questionando por que o narrador dava tão pouco detalhe das coisas, porque ele, pra mim, era uma coisa meio monossilábica. O Jude, no monastério, foi abusado. E aí, você faz o que você quiser com essa informação. Não tem nada além disso, não tem como o Jude se sentia, não é tão sentimental, assim, como eu esperava que fosse, né? Porque eu esperava que fosse... Por ser o livro mais triste do mundo, eu esperava que fosse uma coisa bem particular, bem sentimental, bem singular, bem específica, sabe? Que desse bastante detalhe, bastante atenção a como isso refletia dentro da cabeça do Jude, sabe? Até porque a gente tem um narrador pra isso, não é verdade? O Jude é muito reservado, ele não fala das coisas, ele não procura refletir tanto sobre o que aconteceu, e tudo bem. Entendo, mas é um narrador que sabe de tudo e que não é o Jude e que tem que nos inteirar sobre o que tá acontecendo na cabeça do Jude. E isso não acontece. Eu nunca me vi inteirada do que acontecia na cabeça dele, eu nunca me vi entendendo, não tendo nem um mínimo detalhe do que, como ele se sentia e tudo mais. E o que eu acho que era fundamental, era uma das principais expectativas que eu tinha no livro, era disso. Eu vou fazer uma analogia. Imagina o programa do Silvio Santos. Imagina o programa do Silvio Santos. O programa do Silvio Santos é o dia a dia que é contado, o dia a dia do Jude que é contado no livro. E principalmente o Jude se cortando, porque o Jude se corta e ela fala milhões de vezes que o Jude se corta. É o livro inteiro ela falando que o Jude se corta, ela não fala como que ele se sente. Mas enfim, imagina que o dia a dia do Jude é o programa do Silvio Santos. E aqueles Jequiti é a gente tendo alguma informação sobre o passado do Jude, sobre quem ele é e sobre como ele se sente. É aquilo. Jequiti, aí volta pro dia a dia. Então é isso. Fica desse jeito. O Jude foi violentado sexualmente. Mas voltando aos dias de hoje, ele está tomando um suco de laranja, sabe? É uma coisa, é muito rápido, é muito... Eu não senti uma preocupação com desenvolver os traumas dele, é uma coisa só, ele tem traumas, tá, galera? Coisas ruins aconteceram, tá bom? Coisas horríveis aconteceram com ele, mas eu não vou te dar mais detalhes que isso.
Saiba que coisas ruins aconteceram, várias. Eu não lembro direito onde eu tava, mas eu vou partir de onde eu acho que eu estava, né? Vamos supor que eu estava falando do monastério, que ele foi violentado no monastério. Eu espero que seja isso. Dentro do monastério tinha um cara que se chamava Luke, porque o Luke meio que protegia, era a única pessoa que não batia nele, era alguém que não batia nele. E aí todo mundo no monastério era bastante agressivo com ele e tal. Lembrando que o Jude entrou no monastério com 7 anos, por aí. E aí aos 10 anos dele, ele e o Luke fugiram do monastério. E aí nessa fuga com o Luke, eles vão indo de motel em motel, sabe? Se abrigar ali nesse lugar e tal. Eles vão indo de um em um. Acontece que o dinheiro vai acabando e o Luke pensa numa solução imperdível, que é o quê? Pegar uma criança de 10 anos, o Jude, e prostituí-la. Então, nesse momento, o Luke vai estar prostituindo uma criança de 10 anos. Sim. E eles têm uma relação super esquisita e meio que o Luke vai manipulando ele, falando que ele ama ele. Eles têm uma relação meio de tipo, o Luke tenta ter algo a mais, sabe? Um namoro com ele. Ah, e outra coisa, obviamente, né, ele tem 10 anos, não existe consentimento nisso. O Jude, nesse contexto de o Luke tentar algo a mais com ele, você imagina que o Jude também começou a ser violentado, não só pelos homens, os clientes, como também pelo Luke. Violentando o Jude e ao mesmo tempo falando que o ama e falando coisas positivas e tal. E aí, então, é uma relação horrorosa. É uma relação que também não tem tanto detalhe de como que era essa relação deles, a gente só sabe que isso acontece. Aliás, eu acho até uma relação muito bem detalhada para o padrão do livro, é até muito bem detalhada, mas, de novo, para o padrão do livro, né? Porque eu acho que dava para nos dar mais informações sobre isso e ver mais sobre a perspectiva da criança sobre isso, do Jude sobre isso. Aliás, eu lembrei de uma coisa que eu vou ter que falar agora, porque se eu não falar, eu não vou lembrar. Ao longo do livro, o Jude vai sendo vítima de outras questões e outras situações. Eu sinto que cada vez que passa o livro, cada página virada, tudo tem menos descrição, tudo tem menos detalhe, tudo tem menos atenção do narrador ou da escritora, que são a mesma pessoa, vamos pensar assim, né? E aí no finalzinho, nas últimas páginas, eu gostei muito. Eu acho que o último capítulo me fez gostar do livro, de verdade. Porque talvez eu viria com outra opinião sobre o livro pra vocês, né? E o último capítulo mudou a minha percepção, por mais que eu tô falando que as coisas não são bem descritas no livro, as coisas não são bem expressadas pelo narrador, não que seja ruim o livro, mas eu também não sei se eu gostei do livro ou do potencial que o livro tinha, né? Então eu fico... Mas vamos supor que eu tenha gostado do livro, vamos supor. Como sempre, né, eu tenho o costume de ficar parcelando o vídeo, mas eu tô de volta pra continuar a historinha. E agora eu não vou conseguir deixar de lado, não que eu conseguisse antes, mas é que agora eu vou meio que basear essa parte da história na minha perspectiva sobre o que estava acontecendo. Porque é algo que não tá descrito no livro, como a maior parte das coisas, né? Isso não é falado, mas eu concluí isso de qualquer jeito. Porque daí você escreve um livro que não tem descrição sobre nada, que não tem detalhes sobre nada. Você abre margem pra eu interpretar do jeito que eu quero, não é verdade? Teve um dia que o Jude se machucou, ele se ralou. E aí ele viu que ele machucado, ele recebia mais atenção do Luke. O Luke tratou ele diferente quando ele tava machucado. Ele tratou com mais atenção, com mais cuidado, mais carinho. E isso na cabeça do Jude, pelo que eu interpretei, pelo que eu entendi, foi o momento onde o Jude meio que se sentiu amado, sabe? Foi o momento onde ele estava machucado e foi cuidado pelo Luke. E aí o Jude entendeu que quando ele estava machucado, ele recebia mais carinho, ele recebia mais cuidado. Então, a partir desse momento, ele vai começar a se jogar contra o muro pra se ralar, pra se machucar, pra daí, então, receber mais atenção do Luke e pra se sentir amado pelo Luke. Essa coisa de se sentir amado é algo que eu tô colocando pra você, entendeu? Porque não tem no livro. Eu fiquei muito encucada com isso, porque tem essa questão dele tá se machucando. Já vou falar meu encucamento, aliás, porque eu acho que contextualizar melhor vai fazer mais sentido. Bom, essa coisa do Jude se jogar contra o muro, se machucar, parecer todo machucado, todo ralado. Pro Luke, tava ficando constante e o Luke tava percebendo que aquilo ali era
era proposital. Ele tava percebendo que aquilo ali era ele se machucando pra o Luke ver. E aí, como sempre, ele tem as melhores soluções possíveis, né? Ele vai apresentar pro Jude a automutilação. Sim, foi aí que começou. Ao invés de ele ir se machucar na rua, ele se machucaria no banheiro do motel, né? Então, é isso que começa a acontecer. Ele mostra pro Jude uma maneira de se machucar controladamente, como se... Eu não consigo nem... Ai. Eu fiquei encucada, porque eu fiquei relacionando, porque foi aí que começou o negócio, o hábito do Jude de se cortar, né? E aí eu fiquei muito encucada, porque por eu ter entendido que aquela era a forma que o Jude encontrou de se sentir amado pelo Luke, ele permaneceu fazendo isso mesmo depois de não estar com o Luke mais, e eu entendi isso como uma forma de descarrego dele, de se sentir bem nesse sentido, em relação a esse sentimento que ele tinha em relação aos machucados da infância com o Luke. E foi algo que ele manteve. Ele fala, ele não, né, o narrador, fala que o Jude não sabe direito se ele culpa o Luke, se ele... É uma relação muito estranha, então eu relacionei a isso. Até porque não fala tanto sobre o que ele sente quando se corta. Descreve ali bem brevemente, mais pro final do livro, que ele sente como se as memórias ruins parassem. E é muito breve, é tipo 2 linhas que fala sobre isso. E eu quero mais detalhe, mulher. Me fala o que tá acontecendo, eu quero detalhe, eu quero explicações, eu quero... E você... Fofoca, em momento fofoca. Eu fiquei sabendo que ela tem umas falas meio polêmicas sobre terapia e tudo mais. Nem tão polêmicas assim, na verdade. Mas é que ela fala tanto que terapia não deu tão certo pra ela, que não sei o quê. E eu acho que eu entendo por quê. Porque ela não sabe falar as coisas. Ela não sabe expressar o que ela quer expressar. Ela não sabe colocar sentimento no jogo. Ela não sabe fazer nada disso. O que aconteceu? Isso. O como se sentiu? Não sei. Porque isso aconteceu, isso aqui não é ruim o bastante? Isso aqui não é difícil o bastante pra você? Você precisa de sentimento? Você precisa de, como que ele reagiu aí? Você precisa disso tudo? Tem outra polêmica dela também, que é ela falando que homens não sabem se expressar e também sobre conversar sobre sentimentos e não sabem dialogar. E aí ela diz que perguntaram pra ela numa entrevista como seria uma vida pequena se fossem 4 mulheres ao invés de 4 homens. Ela falou que o livro ia ser sem graça. Eu fiquei me questionando, porque daí os traumas iam acontecer de qualquer jeito, né? Porque o livro é meio que sobre isso. Em que sentido esse sem graça? Eu fico me perguntando. Eu vou nem elaborar. Vamos continuar a história. O Jude vai envelhecendo entre várias aspas, né? Ele só cresce um pouco mais. E o Jude sempre foi alto, e aí fala no livro que ele sempre pareceu mais velho do que a idade dele, e que isso afastava a clientela. Então, que os clientes dele queriam mais criança possível, né? Então, aos 12 anos ali, mais ou menos, meio que dá uma parada de atender homens individuais e começa a atender grupos de homens, né? Tinha um acordo entre o Jude e o Luke, que era: aos 16 anos eu não vou mais te prostituir, Jude. Era esse o acordo. Mas eu acredito que não era tipo: eu não quero mais que você passe por isso em tal idade, sabe? Eu vou manter isso. Eu acho que ficaria insustentável pela questão dos clientes dele quererem crianças, né? E talvez isso a longo prazo. E usou isso pra também uma maneira de manipular o Jude e a ele continuar nessa situação. Também aos 12 anos do Jude, a polícia encontrou eles, e porque ele tava tendo denúncias, né? Porque era uma criança sendo prostituída. Tava tendo denúncias, a polícia tava investigando, tava procurando eles e encontrou. E a polícia, ao invés de, né, chegar e arrombar a porra da porta, chegou: toque, toque. Tudo bem, pedófilo de merda? É a polícia. Se você quiser abrir só, tá? Só se você quiser abrir a porta. Se você quiser ser preso, senão a gente vai embora, tá tudo bem. Eles enrolam tanto pra abrir a porta. Quando eles chegam lá no motel onde eles estão, o Jude e o Luke estão no meio de uma relação, no meio do ato, entendeu? Cara, e eles não... Eu sei que é meio que assim que funciona, né? Mas, tipo, me irritou tanto a lerdeza deles em entrar na porra do... Enfim, eles demoram tanto que o Luke levanta, deixa a criança pelada na cama e vai pro banheiro se enforcar.
o Luke se suicidou. E aí a polícia encontra o Jude na cama, e aí eles, né, resgatam o Jude. Ai, me tira do sério, mas enfim. Continuando, nos dias de hoje, teve uma treta, um conflito, uma rincha entre o JB e o Jude, porque o JB tava fazendo uma série de quadros que eram pinturas dos amigos dele. Então ele reproduzia cenas ali dele com os amigos e de situações que ele visualizava os amigos, e então era isso. Como você deve imaginar, o JB fez um quadro do Jude e queria expor. O Jude não queria que ele expusesse o quadro, porque ele, né, com a cabeça insegura dele e tudo mais. Ele não queria ser visto, ele não queria ser exposto, e era muita exposição pro Jude. Ele tinha receio até de ser pintado, né? Imagina ser pintado e exposto. É muita informação pra cabeça dele. E aí ele pediu que o JB não expusesse, ele expôs o quadro. Então aí teve uma quebra de confiança, teve uma tretinha, uma rincha. O Willem tomou as dores do Jude, porque tá ali, né, entendeu? Vocês lembram do Harold, né? O Jude sempre ia na casa do Harold, o Jude tava sempre lá, em feriados, em comemorações e tal. Ele sempre tava lá com a família do Harold, era uma coisa bem familiar mesmo, ele já tava fazendo parte ali. E aí teve um dia de ação de graças que o Harold e a Julia, a esposa dele, eles propuseram pro Jude que eles adotassem formalmente o Jude. Isso o Jude tendo uns 30 anos. Algo assim. E aí o Jude de primeira ele ficou super feliz, né, tal. Mas o Jude não só foi abandonado, como ele também já teve uma família que tinha intenção de adotá-lo, mas desistiu no meio do processo. Então foi mais um trauma, e que isso despertou isso nele, e ele já sendo inseguro, já achando que, enfim, ele ficava esperando que o Harold e a esposa mudassem de ideia a qualquer momento, desistissem, ou ele tinha receio de que eles conhecessem a história do Jude e aí sentissem alguma aversão a ele, alguma coisa do tipo, e ele ficava com esse receio. Aí ele ficou matutando isso na cabeça, ficou se torturando o Harold e a Julia com isso, e ficou tudo eles ali nesse ciclo. Tem um contexto que o Harold já teve um filho. Esse filho do Harold, ele tinha uma condição rara, alguma doença rara no sistema nervoso, alguma coisa que era tipo degenerativa, e aí a criança foi definhando conforme o tempo e morreu com 5 anos de idade. Então o Harold perdeu um filho nesse contexto trágico, e foi inclusive o que acabou com o casamento dele com a ex-esposa, breve também. Vou reclamar sempre, porque tudo que eu queria saber, muito breve. Eu me sinto sabendo de uma fofoca contada por WhatsApp, sabe? Isso que eu tô meio sem paciência hoje, né? Ontem eu tava com mais paciência, mas tá tudo bem. É bom enfatizar que qualquer coisa minimamente ruim que eu tô te contando aqui, qualquer coisa meio fora da curva, de qualquer conflito, qualquer paranoia da cabeça do Jude, ele vai estar se cortando. Então tudo que eu te falei agora, além de o acontecimento, vem depois uma página falando: o Jude se cortou, pipipi, popopó. O Willem tinha uma namorada, não vou lembrar o nome da namorada do Willem. O Willem sempre teve uma dependência com o Jude e tal, e no relacionamento dele, isso afetou, né, o relacionamento dele. Ele com essa... É uma relação muito, né, um pouco mais do que deveria entre ele e o Jude, e aí isso afetou o relacionamento dele, e aí terminaram. O Jude ficou... Ele meio que pegou no ar que ele tinha a ver um pouco. Essa parte aqui do livro, eu já tava pensando em desistir da leitura, tá? Que o Harold, quando ele adotou o Jude, ele queria trazer ele pra casa dele, né, e tal, e aí ele fez uma reforma na casa dele, onde ele queria adaptar a casa dele pra receber o Jude, pra tudo ficar mais confortável possível pro Jude, porque a questão motora do Jude, todo mundo sabia que ia piorando conforme o tempo. Todo mundo esperava que em algum momento o Jude parasse de andar completamente, de vez, assim. Então o Harold, por se preocupar com o Jude, por gostar dele, por querer ver ele bem, fez uma reforma na casa dele, mudou completamente a dinâmica da casa dele pra receber o Jude. E o Jude se sentiu ofendido com isso. Foi tipo... não sei te descrever. Ele ficou como se aquilo ali fosse o cúmulo. Ele estivesse sendo desrespeitado. Eu fiquei com ódio. Que o Jude, apesar de ele ter as questões dele, e
por mais que essas atitudes dele e várias outras tenham suas justificativas e eu entenda de onde vem, ele ainda é muito chato. Puta que pariu, cara. Caralho, o cara tá reformando a porra da casa dele e você vai ficar reclamando, bibibi, bobapó, puta que eu pariu. Sabe, assim? Insuportável. Ele é muito chato nessa parte do livro. No final do livro, o Jude vai ficar revoltado, ele vai ficar, por uma coisa que vocês vão entender, ele vai ficar raivoso, agressivo, e mesmo assim ele não vai ficar tão insuportável quanto ele é nessa parte do livro. E eu tô dizendo assim, tem partes do livro que conta assim que ele pensava, ai, se eu fosse menos egoísta com os meus amigos, se eu fosse menos covarde, e eu concordando, falando, realmente, você é muito egoísta, você é realmente covarde, porque o cara, ele não trata ninguém bem, sabe? Eu não sei como que ele tinha amigos, porque ele não tratava os amigos dele bem. De verdade, é um grande milagre o Jude, com a personalidade que ele tinha, ter tido toda a rede de apoio que ele tinha. É um grande milagre. O JB tava tendo sucesso na carreira, começou a se afundar em droga, os amigos foram intervir, e ele, drogado, debochou do jeito de andar do Jude, e aí o Jude ficou também super chateado de novo com ele, se afastaram legal, entendeu? O Willen, nessa época, tava viajando bastante pra fazer filmes, porque ele tava tendo sucesso também, e durante uma das viagens do Willen, o Jude vai conhecer um cara que se chama Caleb. Ai, Luana, é Caleb. Caleb é a minha mão na sua cara, tá bom? Eu vou falar do jeito que eu quero todos os nomes aqui. Ai, é Jude. Jude é você, as cachorras da sua mão. Eu tô meio agressiva hoje, mil perdões. Ele conheceu esse Caleb num jantar, e aí eles saíram outras vezes, e aí começou a ter uma coisinha ali. E importante pontuar que o Jude tava numa situação onde ele tava tentando ter um relacionamento ali com o Caleb, muito porque ele tava tentando só ser uma pessoa normal, e porque as pessoas sempre perguntavam pra ele se ele não queria estar com alguém, porque ele tinha 30 e tantos anos, e 30 e tantos ou 40? Já me esqueci. Mas sempre tinha esse diálogo com as outras pessoas e de que, você tá solteiro? Puxa vida, você não quer, você não pretende, tá ninguém do seu lado? E aí ele tava meio que tava deixando levar por causa desses pensamentos que ele tinha, de que ele acreditava que isso tornaria mais normal, mais uma pessoa comum, e não tornou. Spoiler. E o Jude também, desde o Luke, ele não tinha tido nenhuma relação, nem amorosa, nem sexual, não tinha tido. Esse cachorro desse Caleb também debochava da questão motora do Jude, debochava do jeito dele andar, falava que era pra ele se virar, que não queria andar com gente de cadeira de rodas, era algo assim, era algo bem, bem agressivo mesmo. Até que chegou no ponto do Caleb bater no Jude, agredir fisicamente o Jude. E aí eles ficavam nessa de o Caleb pedia desculpas, falava que não ia fazer de novo, o Jude perdoava, e aí se mantinha nisso, e aí ele batia de novo, e tudo de novo. Até que o Jude quis dar um ponto final, quis terminar com o Caleb, né, se afastou dele, e aí o Caleb foi um belo dia na casa dele e espancou o Jude feio, bateu de verdade mesmo no Jude. E aí ele ficou, assim, deformado. Foi algo muito forte também, mas eu sinto que no livro foi algo besta, sabe? É algo forte por causa do tema, mas no livro é algo que dura pouquíssimas páginas. O relacionamento deles dura pouquíssimas páginas. É aquilo, aconteceu, mas o que isso vai afetar? Como isso afeta? O que acontece daí? O Andy, o médico dele, indicou um psiquiatra e ele não foi. O Jude não quer psiquiatra, o Jude não quer ajuda de ninguém, nem de psiquiatra, nem de profissional, nem de amigo. Ele não quer ajuda nenhuma, ele não quer remédio, ele não quer nada disso. Nesse contexto, nessa situação, o Jude tentou cometer suicídio e ele se cortou os pulsos, e daí um vizinho dele foi até o apartamento dele, socorreu ele, e aí o Jude sobreviveu. Um ano se passou, o Willen vai entendendo que o que ele sente pelo Jude é meio paixão. O Willen meio que ama o Jude, e aí ele conta isso pro Jude e eles começam um relacionamento. E aí já vai entrar toda aquela bagagem do Jude de sempre, de que ele não gosta de ter nenhuma relação sexual, e aí o Jude não quer ter nenhuma relação sexual, e aí sempre que ele tem, ele conta que é algo meio que estou cumprindo tarefas, e ele não gosta, e é algo que não faz bem pra ele, e ele chega no ponto de ter que contar isso pro Willen, e aí ele fica meio, contra a parede ali, e ele tem que contar pro Willen o porquê. E aí ele conta, o Jude chega a dizer
lê pro Willen que ele pode se relacionar com outras pessoas. Ele abre o relacionamento pro Willen porque ele entende que ele queria fazer isso e que o Jude não está entregando isso pra ele. Ele se culpa bastante, não sei o que, mas aí eles continuam juntos e diz isso pro Willen. Willen, você pode ficar com outras pessoas mundão afora. O Willen de primeiro momento vai negar, mas ele vai acabar encontrando outras pessoas, enfim. E aí eles continuam juntos nesse novo contexto. E aí a gente vai voltar um pouco no tempo nesse momento também, que a gente vai ver que quando ele foi resgatado pela polícia, ele foi, como ele era uma criança, ele foi enviado pro orfanato. E aí lá no orfanato, ele foi novamente agredido sexualmente, foi abusado também no orfanato. O Jude fugiu desse orfanato, um psiquiatra encontrou ele, esse psiquiatra se chama Traylor, pior nome do universo, mas esse Traylor encontrou ele, meio que sequestrou ele, levou ele pra casa dele, trancou ele no porão da casa dele e ali também abusou do Jude várias vezes. E eu acho que eu não preciso nem falar o quão breve essa história é, né? Também foi um bate-volta de informação. E aí o Jude tenta fugir da casa desse cara, desse outro agressor, mais um agressor. E aí o Traylor, ele vê ele tentando fugir e vai de carro atrás do Jude e atropela ele. E lembrando do que causou o problema na coluna e nas pernas do Jude, um atropelamento. Foi esse atropelamento que causou isso nele. E aí, continuando, o Jude, como todo mundo imaginava, a questão das pernas dele e da coluna vai piorando conforme o tempo. Ele vai envelhecendo e vai ficando cada vez mais difícil viver com isso vai piorando cada vez mais, até que chega no ponto do médico dele, o Andy, falar pra ele que talvez seja melhor que ele ampute as duas pernas, porque daí ele vai botar uma prótese ali e aí o Jude vai ter uma qualidade de vida melhor do que a que ele tem nesse momento. Como o Jude já tinha essa dificuldade em lidar com ele com pernas, ficar em cadeira de roda, com pernas, sentir dor nas pernas, com pernas, ter limitações, ele tava demorando pra aceitar que isso fosse acontecer e tava demorando pra aceitar que ele estava nessa situação porque ele já não sabia lidar com isso antes. Agora, amputando as pernas, não é qualquer coisa, né? Arrancar 2 membros do seu corpo não é qualquer bobeira. Ele tem dificuldade em aceitar, mas acaba aceitando e amputam as 2 pernas do Jude, dando pra ele uma prótese, né? Agora, imagina que o Jude tem 48 anos, o Willen tem 51. O Willen foi buscar o Malcolm e a namorada do Malcolm, não sei o nome dela, pra onde ele e o Jude estavam, que era tipo uma casinha de veraneio, um trem assim. E aí aconteceu um acidente de carro. Esse carro onde estava o Willen, Malcolm e a namorada do Malcolm. E foi algo muito agressivo também, bastante brutal, onde um caminhão meio que atropelou o carro deles. E aí o Willen fica todo desconfigurado, fica irreconhecível, o Jude não consegue olhar pra ele no velório. A namorada eu confundo os dois. A namorada do Malcolm praticamente virou pó. É algo bem trágico mesmo. Aí, claro, os 3 morreram, né? O Willen, Malcolm e a namorada do Malcolm, os 3 morreram naquele acidente. O Jude ficou, óbvio, desolado, porque era a única pessoa que era o protetor dele daquele momento, era o Willen. Ele ficou desolado, ele se cortando, se lamentando e tal, e era uma situação horrível. Era horrível, não tem o que fazer. O Jude vai ficando tão mal com tudo isso que ele vai parando de comer. E ele sempre teve essa relação estranha com a comida. Tem uma parte que ele descreve como o sentimento que ele tem. Isso aí, nossa, uma das poucas vezes que a gente entra dentro da cabeça dele. Que ele descreve como ele colocando a comida na boca e aí ele sentindo algo na língua dele. Aquilo ali me surpreendeu. Eu não achei que ia vir uma descrição dessa. E eu gostei bastante de ler uma descrição. Eu tava desesperançosa sobre descrições, sabe? E aí veio isso, falando sobre a relação dele com a comida. E aí eu achei interessante. Enfim. E aí ele parando de comer, ele chegava ao ponto de delirar, começar a ter alucinação. E aí ele chegou a tal ponto de alucinar com o Willen. Ele começava a alucinar e via o Willen. Ele meio que se afundou nisso. Ele meio que se apegou a ver o Willen nas alucinações dele sem comer. Ele basicamente chegou no ponto de viciar nessa alucinação dele com o Willen, se apegar naquele momento de conforto de ver o namorado dele morto na alucinação dele sem comer, né? Então ele se apegou nisso. O JB entrou em contato com ele, ou ao contrário, né? Dado esse contexto todo, e o Jude foi numa exposição do JB, onde o JB vai estar presenteando ele com uma pintura super realista do Willen, e aí super bonitinho e tal, até que o JB tenta beijar o Jude à força.
O Jude ali super emotivo, falando, ai, muito obrigada pelo presente, tal. Levar pra minha casa, pintura linda do meu esposo, falecido esposo, né, agora que eu sou viúva. E aí ele não falou nada disso, tá? Ele só falou obrigado. É que eu gosto de exagerar um pouco. E aí ele tentou beijar ele, o JB. Tentou beijar o Jude. E aí foi outro estalo na cabeça dele, foi outro trauma na cabeça dele. O Jude comia cada vez menos, ele emagreceu tanto a tal ponto que as próteses das pernas dele não serviam mais. E aí ele teve que andar de cadeira de rodas. Até colocaram ele no psiquiatra, mas ele não aguentava mais. Foi nesse momento onde ele virou aquela pessoa raivosa que eu falei. Ele virou alguém raivoso, cheio de ódio de tudo e de todos. Ele tava agressivo com todo mundo, ele tratava todo mundo super mal, ele tava ríspido, ele virou outra pessoa. Então ele ia no psiquiatra e só ficava, tipo, falando que ele não tinha que estar ali e que ele tava gastando o tempo dele. Do psiquiatra ele gritava às vezes, e então ele jogava coisa na parede, jogou um prato com sanduíche na parede que o Harold fez, se eu não me engano, jogou na parede, jogava prato no chão, derrubava. E aí ele tinha esperança de que o Harold expulsasse ele da casa dele, mas o Harold sempre acolhia ele e aí abraçava, falava que tava tudo bem, mesmo com todas as explosões do Jude, mesmo com todas as louças quebradas, mesmo com o Harold não... Eu acho que minha vela vai apagar. Mesmo o Harold não sabendo de onde vem toda a personalidade do Jude, de onde saiu todos os receios dele, de onde saiu todos os traumas, quais são esses traumas, mesmo o Harold não sabendo, ele sempre acolhe o Jude. E aí tem uma hora que ele acolhe o Jude e o Jude começa a chorar e se desmonta ali pro Harold, e aí ele aceita ir para o psiquiatra. Ele volta pro psiquiatra, né, começa a fazer as consultas ali bonitinho, ele começa a achar que talvez ele sobreviva, e agora vamos para o último capítulo. O último capítulo, eu tava editando o vídeo, eu vi que eu falei que eu só chorei na apresentação do Willing, né, na apresentação do personagem. Eu quase chorei no último capítulo. Eu não chorei de, tipo, me debulhar em lágrimas e tal. Eu só, desceu uma gotinha, fiquei, poxa vida. Enfim, é triste mesmo o último capítulo. O último capítulo é uma carta do Harold para o Willing, que já morreu. E isso 3 anos depois da morte do Willing, que foi quando o Jude se suicidou. O Jude deixou cartas pro Harold contando tudo da vida dele, de todos os traumas, de tudo que afligia e tudo mais. Ele escreveu várias cartas não, acho que são 2 cartas. Não sei. Ele escreveu cartas pro Harold e o Harold leu essas cartas. Se não todas, a maioria das resenhas que eu vi das pessoas falando sobre esse livro, todas elas falavam que não recomendavam esse livro, que era um livro muito pesado e que não era pra qualquer um. E eu realmente acho que todo mundo tinha que ler essa carta do Harold. E... eu quero chorar. É uma carta muito linda e é muito sentimental. É tudo que eu sempre... É tudo que durante toda a leitura eu esperava do livro. É esse último capítulo. É tudo que eu queria ler durante todo o livro. Tinha nesse último capítulo. Não que tape os buracos que me deixou durante o livro, sabe? Mas foi algo que me fez gostar do livro, porque meio que supriu um pouquinho da minha expectativa nele. É tudo... É tudo nessa carta. Eu amo essa carta. Eu não vou conseguir terminar o vídeo antes da vela acabar. Que ódio. Vai acabar com a estética. E voltando àquela questão das pessoas falando sobre esse livro ser super pesado, super triste, super torturante de ler, de tanta coisa ruim que acontece, eu me questionei sobre muita coisa, sabe? Eu me questionei principalmente sobre... Será que o livro... Depois que eu li, né? E vi que o livro não tinha me tocado desse jeito. Dessa maneira que todo mundo não. Que essas pessoas que eu vi estavam falando pra mim. Não tinha me tocado desse jeito, talvez por eu estar um pouco inserida, talvez por eu falar sobre esses temas. Eu falo sobre essas coisas que tá falando ali no livro. E eu me perguntei, será que o livro é pesado? Será que o livro é triste? Será que o livro é o livro mais triste do mundo? Ou será que ele só aborda temas sensíveis, sabe? Porque às vezes é só a sua percepção sobre temas sensíveis, é só tipo... Porque ele não descreve com uma riqueza de detalhes como as coisas estão acontecendo, sabe? Não é algo tão visceral, assim, não é algo tão sentimental desse jeito pra ganhar esse título. Mas ele aborda vários temas sensíveis, aborda transtorno alimentar, automutilação, estupro, pedofilia,
pedofilia, todo tipo de coisa, sabe? Então, será que o livro é de fato extremamente pesado? Será que esse título dele de ser extremamente difícil de ler por causa desse peso que ele tem? Será que é mérito do livro ou é a sua relação com temas sensíveis e com esse tipo de conversa, sabe? Porque o que eu vi no livro é ter palavras que são difíceis de receber, sabe? São temas difíceis de receber, mas não tem... E tem outra questão também, eu entro em outro questionamento também eu vi algumas pessoas falando sobre esse livro, se referindo a ele como um conto de fadas para adultos. Sabe, tipo, comparando ao Homem do Saco, comparando a Fada do Dente, que são coisas exageradas e que extrapolam a realidade. Eu acredito que possa ter sido um pouco a intenção da autora extrapolar um pouco pra passar a mensagem dela, mas sinceramente... Eu nunca no livro, durante a minha leitura, me vi pensando, nossa, isso é completamente ridículo, jamais aconteceria na realidade. E na minha concepção, você virar pra mim e falar que esse livro é completamente fora da realidade, é completamente coisa de outro mundo, é completamente exagerado, são traumas demais, são coisas extremamente exageradas pra chocar. Isso me mostra, sinceramente, só me mostra o quanto a sua vida é privilegiada. Só me mostra o quanto você teve privilégio em ter a vida que você tem. Então, sei lá, aproveita. E as minhas considerações finais sobre o livro, eu gostei. Eu acho que eu daria uma nota 7.4. Vocês sabem que eu gosto de uma coisa meio Dança dos Famosos, né? Números quebrados. E eu gostei. O meu grande problema com esse livro foi no quesito... Talvez eu não tenha me identificado muito com a autora. Eu não tenha me identificado muito com a maneira dela de tratar os temas. Eu teria feito de outra forma. Eu esperava outra coisa. Eu esperava mais sentimentalismo. Eu esperava mais reflexão. Eu esperava mais coisa. Eu não sei nem se eu consigo... Eu ouvi isso também nas outras resenhas, mas por motivos diferentes. As pessoas diziam que não conseguiam tirar nada de bom desse livro, e eu acredito que eu não consigo tirar nada. Nada de bom, nada de ruim, não consigo tirar nenhuma mensagem desse livro. E talvez nenhuma reflexão também. Eu não sei lá, isso aqui não mudou minha percepção sobre nada. Que ódio, cara, vai ficar escuro. As pessoas diziam que não conseguiam tirar nada bom desse livro de tanto que ele era trágico, né? De como elas diziam que era tão trágico e tudo mais, elas não conseguiam tirar mensagens positivas. E eu acho que é um erro você ler as coisas e consumir coisas buscando receber coisas positivas, buscando receber somente mensagens boas. Talvez o livro não seja pra você mesmo, talvez você não seja de fato o público-alvo desse tipo de livro. E eu acho que eu também não era o público-alvo desse livro, até porque eu não me identifiquei com a maneira de tratar esses temas. Eu queria mais detalhe, eu queria mais descrição, eu queria mais atenção aos traumas, mais construção... Por que eu tô falando errado? Eu queria mais construção de traumas, eu queria mais construção de personagem, mais construção da personalidade dele, e eu não recebi. Era isso. Talvez eu tenha criado muita expectativa, até porque eu sou uma pessoa extremamente sentimental, extremamente emotiva. Falei, pronto. Triste? Vem com a gente. Triste? Vou ler. Eu gostei. Eu acredito que eu vou na contramão dessas pessoas que dizem que não recomendariam esse livro pra ninguém e que acha que esse livro não é pra todo mundo. Eu acho que esse livro deveria ser pra todo mundo, sabe? Não no quesito de que ele vai te acrescentar em alguma coisa, porque ele não vai, mas eu acredito que todo mundo tem que saber lidar com esses temas, tá? Sabe? Todo mundo tem que saber receber esse tipo de tema, todo mundo tem que saber conversar sobre esse tipo de tema. Luana do Futuro vindo acrescentar que tudo que te chocou nesse livro, tudo que te deixou chateado nesse livro e tudo que você achou pesado, difícil de engolir, todos os temas que te causaram desconforto, estupro, transtorno alimentar, mutilação, suicídio, tudo isso tá muito mais próximo de você do que você imagina. Às vezes basta olhar ao redor. Não é a mensagem do livro, tá? Mas as pessoas virem falar na internet que esse livro é extremamente trágico, é algo extremamente exagerado. Não sei, gente, caiu de um jeito... Não me caiu bem as pessoas falando isso. Então, a carta do Harold, eu acredito que seja pra todo mundo. E essa leitura, a leitura desse livro, eu acredito que seja pra quem tá disposto